Hoje nós vamos dar continuidade à exposição do texto de Malaquias, do livro de Malaquias. Nós já estamos chegando ao final dessa exposição. Essa é a penúltima exposição. E é o último, vamos dizer, debate entre Deus e o povo. Hoje eu vou falar a primeira parte e no próximo sermão o Anderson irá dar continuidade. Essa que é esse último debate. E é a última vez que Deus vai falar com este povo aqui. Depois vai se passar 400 anos até que venha o nosso Senhor Jesus Cristo, nasça. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Malaquias, capítulo 3. Vamos ler do verso 13 ao verso 18. Obrigado. Todos encontraram? Vocês têm dito palavras duras contra mim, diz o Senhor. Ainda assim perguntam, o que temos falado contra ti? Vocês dizem, é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos e ficamos nos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? Por isso agora consideramos felizes os arrogantes, pois tanto prosperam os que praticam o mal, como escapam ilesos os que desafiam a Deus. Depois, aqueles que temiam o Senhor conversaram uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro como memorial na sua presença acerca dos que temiam o Senhor e honravam o seu nome. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não o servem. Vamos a Deus mais uma vez em oração. Pai eterno, Deus santo, Tu és justo e compassivo, misericordioso e longânimo, Pai. Pai, estamos aqui mais uma vez diante da Tua palavra. Senhor, fala aos nossos corações. Que não seja, Pai, eu falando, mas que seja a Tua palavra sendo exposta de forma fiel, Deus. Que o Seu nome seja glorificado. Possamos ver, Deus, a grandeza do Teu amor para com o Teu povo, para aqueles que o temem, Deus. Obrigado, Deus, por esse momento, essa oração que fazemos em nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Como eu falei anteriormente, nós já estamos caminhando para o final dessa exposição. E nesse último debate, ele continua com a mesma estrutura desde o início do livro. Quem está acompanhando essa série de sermão, vocês veem que tem Deus fala por meio do profeta Malaquias, o povo questiona a Deus e Deus responde. Aí na ordem de culto, na página 3, está dessa forma. Eu coloquei Deus fala por meio do profeta Malaquias, então nós vamos ver do capítulo 3, versículo 13, a parte A. O povo questiona a Deus, capítulo 3, versículo 13, parte B, e Deus responde. E aí eu dividi em duas partes, que seria o verso 14 e 15 e o verso 16 e 18. E para a gente entender esse início aqui, o que Deus está falando e o que o povo está falando, nós vamos voltar um pouco na pregação que o Anderson passou para a gente, em cima de Malaquias capítulo 2, verso 17. O profeta ele vai dizer assim, Deus vai dizer assim, na verdade. Está lá na ordem de culto também, na página 4. Vocês têm cansado o Senhor com as suas palavras. Como temos cansado, vocês ainda perguntam, quando dizem, todos os que fazem o mal são bons aos olhos do Senhor, e Ele se agrada deles. E também quando perguntam onde está o Deus da justiça. Estamos voltando aqui nesse trecho porque é um pouco do que Malaquias vai voltar aqui nessa outra parte, nessa continuação aqui do capítulo 13, no final do capítulo 13. O povo está indagando e está
questionando a justiça e o amor de Deus. E essa primeira parte vai ser muito dura, porque, como nós vamos ver, o próprio Deus, ele fala, essas palavras que vocês estão dizendo são duras contra mim. São duras contra mim. Porque, se a gente for lembrar lá de Malaquias capítulo 1, qual que era a prova do amor de Deus para com esse povo? A sua eleição. Deus tinha elegido esse povo, então Deus já tinha demonstrado esse amor para esse povo, e mesmo assim esse povo estava reclamando, e reclamando, e reclamando, e reclamando, e não parava de murmurar. E eles tinham talvez algumas questões realmente, eles estavam vivendo ali sobre a opressão do Império Persa, eles, por mais que Esdras tinha feito as reformas, o culto estava acontecendo, mas esse povo estava sofrendo algumas dificuldades financeiras, na economia eles não iam bem, as colheitas não estavam boas, eles tinham que pagar altos impostos ao povo, e eles, como povo da aliança, como povo de Deus, eles olhavam para si, olhavam à sua volta, isso que é o cerne da nossa mensagem, de que nós devemos olhar para Deus e não para as circunstâncias aqui terrena, eles olhando à sua volta, olhando os povos pagãos, os povos ímpios, e vendo como eles estavam prosperando, e como eles, sabendo da história, sabendo como o povo de Deus já tinha sido, vamos dizer assim, muito poderoso ali, principalmente ali no reinado de Salomão, e muitos vinham trazendo impostos para o povo de Israel, e agora eles que estavam pagando impostos. Eles tinham voltado para sua terra, tinham reconstruído o templo, mas eles ainda estavam sendo oprimidos, eles estavam pagando impostos, sofrendo coisas materiais. Então, Malaquias ainda aí na página 4, essa sequência que nós vamos ver é o que? Malaquias retorna esse sentimento do povo. Nós vamos ver como que esse sentimento do povo, eles estão indagando e colocando Deus como sendo injusto, mas na verdade quem está sendo injusto é o próprio povo, porque eles não, como eles estavam numa aliança condicional, eles não estavam de forma alguma praticando aquilo que Deus havia ordenado para eles. Nós já vimos isso ao longo dessa série de exposição. Eles não estavam cumprindo com os pontos da aliança de Deus para com eles, então eles não estavam prestando um culto a Deus, eles não estavam prestando o culto da forma que deveriam estar prestando, eles estavam trazendo ao culto ali animais defeituosos, eles não estavam entregando os dízimos das ofertas, eles estavam adulterando, casando com mulheres estrangeiras, então eles estavam completamente errados, e mesmo assim, eles indagavam, Deus, você é injusto, você é injusto, todos que fazem mal são bons aos seus olhos, e ele se agrada deles, e Deus está falando, vocês estão me cansando, essas palavras suas estão me cansando, e agora ele vai voltar nessas mesmas, o povo vai continuar nessas mesmas o povo não se arrepende. O Nicodemos, no seu livro, O Culto Segundo a Deus, ele vai dizer que esse povo era muito cínico, porque Deus estava toda hora chamando esse povo ao arrependimento, tendo misericórdia deles, falando coisas com eles, chamando eles para perto de si. O culto, a pregação do último culto foi isso, voltem para mim. Deus chamando o povo de volta para perto dele, e o povo, não, eu não quero, eu não quero, eu não quero, eu não preciso disso, você é injusto, o Senhor é injusto, os povos, as outras pessoas prosperam, e nós como povo de Deus temos sido castigados, então nós já chegamos à conclusão, o Senhor é injusto. Isso é a verdade? O título da nossa mensagem é, vale a pena servir a Deus? Eles tinham chegado a essa conclusão de que não vale a pena servir a Deus. Eles tinham chegado a essa conclusão com base nessa experiência física e aqui terrena. E mesmo sendo injusto as suas palavras, porque eles não estavam cumprindo com a lei de Deus. Então Malaquias retorna nesse sentimento do povo, e Deus recebe essa queixa como duras palavras contra ele. Deus irá responder este povo, e serão as últimas palavras de Deus ao povo. Como eu disse, essa é a penúltima mensagem, mas na próxima mensagem também ele vai ser a continuação das últimas palavras de Deus a este povo. Depois há uma pausa aí de 400 anos, até que venha um mensageiro prometido lá em Malaquias capítulo 3, versículo 1,
que seria o João Batista que prepararia o caminho para o Jesus Cristo. Então vamos à exposição propriamente dita do nosso texto. Então este problema do mal ele é muito antigo, como a gente viu, na nossa liturgia o início foi em cima do Salmo 73. O profeta, isso é muito tratado também no livro de Jó, no livro de Abacuque. E o profeta Jeremias também ele diz: Tu és justo, Senhor, quando apresento uma causa diante de ti. Contudo, eu gostaria de discutir contigo sobre a tua justiça. Porque o caminho dos ímpios prospera. Porque todos os traidores vivem sem problemas. Isso é um problema antigo. Isso é um problema que as pessoas já indagavam e muitos hoje também indagam. Por que os ímpios prosperam? Porque eles fazem mal, eles blasfemam contra o nome de Deus e mesmo assim a casa dele vai tudo bem, no emprego dele vai bem, as finanças dele vai bem, ele não tem problema de saúde e etc e tal. E a gente vê que muitas vezes Deus, mesmo sendo justo, ele retarda sua ira. Então, há um dia que Deus preparou, onde ele irá julgar todas as pessoas. Há um dia, esse é o dia, vai ter um dia em que essas pessoas irão ser julgadas. Deus não é injusto, ele não vai deixar o culpado impune, seja por meio do sacrifício de Jesus Cristo para aqueles que são justificados por meio de Jesus, seja por aqueles que irão ser condenados pela sua própria rebelião contra Deus. Então vamos propriamente ao nosso texto. Deus fala por meio do profeta Malaquias: Vocês têm dito palavras duras contra mim, diz o Senhor. Essa é uma afirmação muito pesada realmente, porque como a gente vai ver, essas palavras realmente eram muito duras, porque eles estavam indo contra o Senhor dos Exércitos. Deus que já tinha há muito chamando esse povo ao arrependimento e eles continuamente não queriam se arrepender. E essas palavras eram duras contra ele e Deus ficou realmente aborrecido, magoado. Deus, nosso Deus, ele não é um Deus inanimado, um Deus impessoal, um objeto ou alguma coisa que não tenha sentimento. Nosso Deus é um Deus trino, é um Pai, Filho e Espírito Santo. E ele tem sentimento, assim como ele se alegra pela obediência dos seus servos, ele se entristece pela desobediência dos seus servos. Na ordem de culto tem o versículo de Efésios capítulo 4, versículo 30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Mesmo não precisando, Deus se importa com as palavras desse povo. Ele se importa porque essas palavras eram injustas. Essas palavras eram duras. Essas palavras estavam completamente equivocadas. Porque Deus é um Deus justo, Deus é um Deus santo, Deus é um Deus puro, Deus é um Deus que a todo momento estava chamando esse povo ao arrependimento, e eles não se arrependiam. Eles estavam com o coração endurecido, eles estavam com o coração amargurado, eles estavam olhando para as circunstâncias aqui da terra, eles estavam vendo para os seus problemas, eles estavam vendo as suas dificuldades, e eles estavam esquecendo que do início de Malaquias, e que é o cerne de toda a palavra de Deus. Deus sempre os amou, Deus os escolheu, Deus os elegeu entre todos os povos, não porque eles eram melhores ou eles eram maiores, mas porque Deus os amou. Essa é a maior prova do amor de Deus. Não é que a gente tenha bens, não é que a gente tenha riquezas, não é que a gente tenha prosperidades financeiras e tudo mais, mas é que Deus nos amou. E esse povo não tinha entendido isso. Esse era uma parte do povo, como nós vamos ver, que não entendeu essa questão. Mas há um povo, como nós vamos ver mais no decorrer da mensagem, que entendeu e que Deus tratará essas pessoas como um tesouro especial. E essa é a beleza dessa mensagem. Nós vamos chegar até lá. Então o povo novamente questiona a Deus. Olha como esse povo, realmente o Nicodemo nesse ponto ele está certo. É realmente cínico o que eles fazem. Porque Deus está falando, vocês estão fazendo isso.
Oh, o que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo? Eles se fazem de desentendidos. Oh, vocês estão adulterando. Como nós estamos adulterando? Vocês estão me roubando. Uai, como que nós estamos te roubando? Vocês estão prestando um culto que eu não tolero. Eu preferia que vocês fechassem a porta do templo. Uai, mas como assim? Toda hora, eles, ao invés de se arrependerem, ao invés de se renderem realmente, Deus, tudo isso que o Senhor está falando, nós estamos fazendo realmente, nós não precisamos disso, nós não queremos isso. O que falamos contra ti? O que nos impressiona em todo o livro é o cinismo, está na página 4, aí, na segunda parte, o povo questiona a Deus. O que falamos contra ti? O que nos impressiona em todo o livro é o cinismo do povo e a sua falta de arrependimento. Pois cada vez que Deus mostra o pecado deles, eles reagem com espanto. Deus havia dito a eles para fazerem prova dele em Malaquias 3, 10 e 12. Mas qual foi a resposta deles? Não precisamos disso. Nem precisamos testar o Senhor, pois na prática já estamos vendo que quem serve a Deus vive em opressão, passa por dificuldade, mas os ímpios prosperam. Já estamos convencidos de que não adianta servir a Deus. Essas palavras eram duras contra Deus. Eram duras. Esse povo estava questionando a todo momento a Deus. Eles não se arrependiam. O coração deles estava duro. O coração deles estava realmente completamente cético contra as palavras de Deus. Deus estava dizendo, voltem para mim, façam provas comigo, cumpram a sua parte na aliança que eu fiz com vocês. Eles não querem. Eu não quero fazer. Eu não quero fazer isso, porque na prática eu já vi que não funciona. Na prática eu já sei que não adianta servir ao Senhor. Na prática não adianta te servir. Nós estamos em dificuldades e nada que a gente venha fazer vai adiantar. O povo, ele questiona a Deus. Ele questiona e não se arrepende. Então, Deus vai dizer o que vai responder a este povo. Está lá no versículo 14 e 15. Diz o seguinte, vocês dizem, então nesse cinismo deles, eles perguntando o que temos falado contra ti, Deus ainda responde a este povo. É inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos e ficamos nos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? Por isso, agora consideramos felizes os arrogantes, pois tanto prosperam os que praticam mal, como escapam ilesos os que desafiam a Deus. Eles estavam colocando Deus contra a parede. Eles estavam indagando que é inútil servir a Deus e que eles não ganhavam nada servindo a Deus. Vocês entendem um problema aqui desse ponto aqui? Eles estavam querendo servir a Deus para ganhar algo. Eles queriam ganhar algo a Deus. Eu te dou o dízimo aqui e eu quero ganhar isso aqui. Eu faço isso aqui e eu quero ganhar isso aqui, aquilo ali. Eles queriam ganhar. É inútil te servir a Deus porque nós estamos servindo e nós não estamos ganhando nada. Nós estamos nos cobrindo de pano de saco e cinza. Nós estamos lamentando o nosso pecado e nós não estamos ganhando nada. É inútil te servir. Você falou que se a gente fizesse isso, a gente ia ganhar alguma coisa. A gente não está ganhando nada. É inútil te servir, Deus. E consideramos, e os arrogantes, eles que são felizes. Os ímpios, eles que são bons. O Senhor abençoa eles. Então, é melhor viver como eles vivem, porque, no fim, é eles que são abençoados e nós não. Nós só temos problemas, nós só temos dificuldades, nós só temos adversidades. Isso é parecido com os nossos dias? Isso é um pouco parecido com a nossa realidade hoje. Muitas pessoas também vão até Deus buscando algo, porque elas não entendem que Cristo é o tesouro de grande valor. É Ele que é a nossa pedra preciosa, é Ele que é o nosso bem mais precioso. Eles estão com olhos aqui e agora e se esquecem da eternidade. Eles esquecem que há um dia em que Deus irá julgar esses ímpios. Há um dia em que Deus irá vir com sua justiça, com poder e grande glória, irá destruir todos eles. Toda a sua arrogância, toda a sua altivez, toda a sua prepotência, toda a sua maledicência contra Deus será castigada.
porque de Deus não se zomba. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Por mais que nessa terra, nesse momento, nós talvez não vejamos essa justiça de Deus aqui na terra, mas a Malaquias está dizendo, e todo momento a palavra de Deus nos diz que há um dia preparado para isso. Há um dia preparado para isso. Há um dia em que ficará claro a diferença entre o justo e o injusto, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Isso vai ficar claro mais para frente. E esses questionamentos eram errados, porque eles queriam prosperar, mesmo prestando um culto porco a Deus. Lembrando que eles tinham uma aliança condicional. Logo, eles cumpriam sua parte na aliança e Deus abençoava, mas eles estavam trazendo animais defeituosos para serem sacrificados, estavam roubando a Deus nos dias das ofertas, abandonando sua legítima esposa, casando-se com mulheres estrangeiras e ainda assim queriam ser abençoados, indagando a Deus porque o Senhor não nos abençoa. Os arrogantes são felizes, prosperam e saem ilesos. O Senhor não castiga os ímpios enquanto não nos castiga. Isso é mentira. Eles estão falando isso, mas isso é mentira. Nós sabemos que Deus irá vir julgar a todas essas pessoas. E essas palavras eram duras, pois elas questionavam, além da justiça de Deus, elas questionavam o amor de Deus. No início do livro, Deus disse que sempre amou este povo, e que a prova deste amor era a sua eleição. Deus tinha separado este povo dos outros povos, porque ele tinha os amado e os elegido dentre todos os outros povos. Não porque eles fossem melhores, mas porque ele os amou. Apesar da medida do amor de Deus ser percebida em sua escolha soberana por este povo, eles insistiam em medir o amor de Deus pelas bênçãos naturais. Alguma novidade com os dias de hoje? Esse é o erro de muitas igrejas evangélicas que, por meio da teologia da prosperidade, ensinam que o maior sinal do favor de Deus, de que uma pessoa foi de fato aceita por ele, é quando ela prospera financeiramente. A resposta de Deus, depois de dizer quais eram as palavras duras que o povo estava proferindo, foi revelar que ele preparou um dia em que julgaria o mundo. Por enquanto temos que viver pela fé. Vamos ter que conviver, por enquanto, com a prosperidade do ímpio, a presença do mal, a aparente falta de castigo do mal. Teremos de cultuar a Deus pela fé, sem esperar dele qualquer recompensa, a não ser a sua própria presença. E vivendo sobre a expectativa, olhando para aquele dia que Deus preparou, ansiando pela eternidade, junto com Deus. Está esse finalzinho na página 6. O amor de Deus, ele não é medido pelas bênçãos materiais. Isso não foi o que Deus nos prometeu. Na verdade, nós já recebemos toda sorte de bênção nas regiões celestiais. As bênçãos de Deus, elas são, sobretudo, espirituais. Elas não são para aqui nessa terra. Aqui nessa terra nós passaremos por dificuldades. Talvez vocês estejam passando por dificuldades, mas há um dia em que Deus irá enxugar dos nossos olhos toda lágrima, toda dor. Há um dia em que nós encontraremos com nosso Senhor e Salvador. Há um dia em que nós estaremos junto com Cristo eternamente. É essa expectativa que nós devemos viver. É essa expectativa que, como nós vamos ver daqui a pouquinho, alguns estavam vivendo. Eles estavam conversando uns com os outros. E Deus estava ouvindo o que eles estavam falando. É sobre essa expectativa que nós devemos viver. Porque neste mundo, às vezes nós vamos passar por dificuldades. Nós vamos olhar para o nosso lado e nós vamos ver prosperidade e na nossa vida nós não vemos. E nós estamos servindo a Deus e nós estamos fazendo talvez tudo certinho, mas não vai. Não vai. Deus vai estar ali, mas mesmo assim Deus está com você. Deus está ali com essa pessoa. Deus está com o necessitado. Deus está com aquele que está sofrendo. Deus está atento. Ele não está alheio. Assim como ele ouviu as duras críticas desse povo, injustas, as duras e injustas críticas deste povo, como nós vamos ver aqui, já caminhando já para o final da nossa mensagem, ele estava, e esse que é o cerne da nossa mensagem, ele estava atento também ao que o povo dele estava falando, ao que o povo dele estava dizendo uns aos outros.
O texto não vai deixar claro o que eles estavam dizendo, mas Deus estava ouvindo. E Deus estava escrevendo isso diante dele como um memorial. Vamos ao texto, versículo 16, 17 e 18. Essa parte é muito linda. Depois, aqueles que temiam o Senhor conversaram uns com os outros. E o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro como memorial na sua presença acerca dos que temiam o Senhor e honravam o seu nome. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro especial. Pessoal, eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus. E aqui há 5 pontos muito lindos. Por quê? Mesmo diante das dificuldades, mesmo diante desses problemas, diante dessa condição em que esse povo estava vivendo, assim como esse povo que estavam falando palavras duras, essas outras pessoas também estavam sofrendo, também estavam passando por dificuldades. Eles estavam no meio deste povo, mas eles estavam falando uns com os outros e Deus estava atento a ouvir com atenção o que eles estavam falando. O que eles estavam falando não nos é dito, mas talvez eles estivessem encorajando uns aos outros, estivessem pedindo a Deus por misericórdia por aqueles que estavam blasfemando contra Deus. Talvez eles estivessem se consolando pelas dificuldades que eles estavam passando, dizendo, esperem Deus, aguardem Deus, espere porque ainda o veremos, ainda Deus irá julgar esses ímpios. Deus ele nos ama, Deus ele nos elegeu, Deus ele nos escolheu dentre todos os povos. Talvez eles estivessem dizendo essas coisas. Mas o mais importante do que, além do que eles estavam falando, era que Deus os ouvia. E Deus os ouvia, não apenas os ouvia, mas os ouvia com atenção. E não só os ouvia com atenção, como era escrito um livro como memorial na sua presença acerca dos que temiam o Senhor e honravam o seu nome. O que eles estavam falando, o que eles faziam era importante para Deus, a ponto dele não apenas escrever o nome deles, como escrever aquilo que eles estavam falando, aquilo que eles estavam fazendo. Deus estava atento e ele estava escrevendo isso como um memorial na sua presença, acerca dos que temiam o Senhor. Isso é maravilhoso, isso é grandioso, porque aquilo que a gente faz importa para o Senhor. Aquilo que a gente faz diante dele, para ele, em amor por ele, importa ao Senhor. As nossas obras importam ao Senhor. Foi para isso que nós fomos salvos, para as boas obras diante do Senhor. Nós somos salvos para glorificar o nome do nosso Deus, e toda vez que nós glorificamos o nome do nosso Deus, nós encorajamos uns aos outros, nós clamamos uns pelos outros, nós pedimos e clamamos uns pelos outros, Deus ouve a nossa oração, assim como Ele estava ouvindo esses irmãos, essas pessoas aqui, conversando entre eles. Eles estavam conversando, e Deus estava atento ao que eles estavam dizendo. Havia um remanescente que temia a Deus. Sempre em toda a história houve e há este remanescente. Eles falavam uns com os outros. Não se diz o que eles falavam, mas talvez dissessem, vamos orar, pois a situação é dramática. O povo está falando contra Deus. Talvez estivessem confortando-se mutuamente, suplicando a Deus por misericórdia. Mas o mais importante era que Deus os ouvia. O texto diz que Deus estava lá ouvindo e escrevendo um rolo de lembranças, para lembrança futura do nome das palavras faladas e suas obras. Isso é grandioso, irmãos. As palavras deles, o que eles estavam falando, o que eles estavam fazendo, não estava em vão. O próprio Deus, o Criador do universo, aquele que sustenta sobre todas as coisas, aquele que é o Alfa e o Ômega, o sustentador, o Criador, ele estava atento às palavras dessas pessoas. As nossas palavras, as nossas obras não são em vão diante do Senhor. Há um memorial escrito diante de Deus.
ele está anotando todas as coisas que este povo estava fazendo, e ele também assim o faz com o seu povo especial, o seu povo que ele chamou para si. Continuando o texto, ele vai dizer: no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. Deus os trata como um tesouro pessoal. Eles são um particular tesouro, serão um particular tesouro naquele dia. E um tesouro é algo de grande valor. É algo que, quando nós temos, nós guardamos e nós pegamos esse tesouro e nós conservamos ele, nós cuidamos dele. E é assim que Deus está tratando com este povo. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. E Deus já disse isso anteriormente em outros textos. Olha só, em Êxodo 19, não está aí na ordem de culto, mas em Êxodo 19:5 diz: agora, se me obedecerem e cumprirem minha aliança, serão o meu tesouro especial dentre todos os povos da terra, pois toda a terra me pertence. Deuteronômio 7:6. Vocês são um povo santo que pertence ao Senhor, seu Deus, dentre todos os povos da terra. O Senhor, seu Deus, os escolheu para serem sua propriedade especial. Eles serão o meu tesouro especial. Um tesouro é algo de muito valor. É algo de grande valor. É algo e nós, como morada do Espírito Santo, lá em Efésios capítulo 1, vai dizer que nós somos selados para o dia da redenção. Ou seja, Deus nos garante que quando Ele vier em glória, quando seu Filho vier em glória, Ele irá nos poupar, irá nos levar para vivermos junto com Ele, porque Ele trata este povo como tesouro pessoal, como um tesouro de grande valor, como uma pedra preciosa, como algo de valor diante de Deus, porque eles temem o seu nome, porque eles honram o seu nome, porque eles glorificam o nome de Deus, e eles não estão entre aqueles que zombam a Deus, que blasfemam contra o nome de Deus. E Deus continua: eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Na cultura do Oriente Médio, os filhos que serviam o pai tinham mais privilégios e eram poupados de determinadas coisas. Da mesma forma, Deus poupará o seu povo que o serve. Da mesma forma, Deus está tratando este povo aqui como o seu filho. E da mesma forma como um pai tem compaixão do seu filho que o serve, Deus irá ter compaixão naquele dia, no dia em que Ele demonstrará a diferença entre o justo entre o injusto, entre aquele que serve a Deus, entre o que não serve a Deus. Ele o poupará e Ele mostrará a todos a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus. O justo é identificado com o que serve a Deus e o perverso com o que não serve. O justo não tem nenhum mérito por si, mas são poupados. O julgamento se baseia no relacionamento de cada um com Deus e este é determinado por sua resposta ao convite de Deus para tornar-se, arrepender-se. A diferença desses dois povos, e a diferença é que um se arrepende dos seus pecados. Um se arrepende das suas falhas e o outro não. Um deposita a sua esperança em Deus, o seu Redentor, a sua esperança. Nós depositamos a nossa esperança, nós somos justos não porque nós somos bons, ou nós somos especiais, ou nós somos melhores do que outras pessoas, mas porque nós depositamos a nossa esperança e a nossa fé na obra e na justiça de Jesus Cristo. Essa é a diferença entre o justo e o injusto. É aquele que deposita a sua fé e a sua esperança em Cristo, em Deus, autor e consumador da sua fé. É aquele que realmente reconhece a sua miséria, é aquele que, quando confrontado com Deus, confrontado diante dos seus pecados por Deus, por meio da sua palavra, ele se arrepende. Ele reconhece as suas falhas, ele reconhece que precisa de um Salvador e ele deposita toda a sua fé e esperança em Deus. A diferença desses dois é que um se arrepende, um torna-se, um se arrepende, um se volta até Deus, um responde ao chamado de Deus de voltar para Ele e o outro não.
O outro prefere ficar na sua altivez, no seu orgulho, na sua prepotência de achar que Deus é injusto porque Ele não está dando aquilo que Ele quer. Eles estão agindo como uma criança mimada que esperneia diante da sua mãe por não dar aquele brinquedo que ela está querendo. Não é assim que o nosso Deus nos trata. O nosso Deus nos trata com amor. E Ele já, como eu falei anteriormente, Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Nossas bênçãos não são aqui e agora. Os nossos olhos não podem estar somente voltados para as coisas aqui terrenas, porque se os nossos olhos e a nossa esperança estiver aqui, se a nossa esperança em Cristo for para essa terra, o apóstolo Paulo vai dizer que nós somos os mais miseráveis dos homens. Seremos os mais miseráveis dos homens se nós esperamos em Deus somente para aqui e agora. Algo muito melhor, algo muito mais sublime, algo muito mais grande, muito mais perfeito, muito melhor do que as coisas passageiras dessa terra. Há algo muito mais especial. Há um tesouro de grande valor. Cristo é esse tesouro de grande valor. Na parábola do tesouro, ele vai falar que o homem da pérola de grande valor, que um homem encontra essa pérola e vende tudo o que tem por causa daquela pérola. Cristo é a pérola. Nós ansiamos pela eternidade, o dia em que veremos Cristo face a face. Esse é o nosso tesouro. Essa é a verdadeira teologia da prosperidade. É viver com Cristo eternamente, não aqui nessa terra. Nessa terra nós talvez poderemos viver, talvez tranquilo, ou talvez não. Deus que sabe. É Deus que é soberano. É Deus que está no controle de todas as coisas. É Ele quem sustenta todas as coisas. E nós podemos descansar em Deus. Mesmo que diante dessa perspectiva humana, às vezes vejamos muitas injustiças e realmente vejamos. Às vezes contra nós, às vezes contra o próximo, às vezes contra um parente, às vezes quando a gente abre o jornal, a gente vê muitas injustiças, mas há um dia em que Deus julgará a todos. Há um dia preparado, e no próximo sermão vai ficar isso mais claro ainda. E só uma palhinha, ele no versículo 1 vai dizer: pois certamente vem o dia ardente como uma fornalha, todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha, e aquele dia está chegando, ateará fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos. Não sobrará raiz ou galho algum, mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas, e vocês sairão e saltarão como bezerros soltos do curral. Há um dia em que Deus preparará. Há um dia em que Deus irá mostrar a todos a diferença entre o que serve a Deus e entre o que não serve a Deus. Algumas aplicações para encerrarmos a nossa mensagem. Não resuma sua vida no aqui e agora. Você não viverá para sempre. Não sei se é uma boa ou uma má notícia, mas nós não viveremos para sempre. Nossa vida não é aqui. Nossa pátria não é aqui. O apóstolo Pedro vai dizer que nós somos forasteiros. Nossa pátria e nossa morada eterna não é aqui. Não adianta construirmos império, construirmos um legado enorme, porque isso no final não vai importar. Isso no final vai sumir todas as coisas. Daqui a um tempo nós não estaremos mais aqui. Então não resuma sua vida aqui e agora. Não finque suas estacas aqui e agora. Não coloque a sua esperança neste mundo. Já é a segunda aplicação. 1 João 2,15, não ame o mundo e nem aquilo que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Não ame o mundo e nem aquilo que no mundo há. As coisas do mundo, elas podem brilhar, ter um certo brilho, mas Cristo brilha mais. Cristo brilha mais. E quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Nós não podemos, terceira aplicação, amar qualquer coisa mais do que a Deus. Não ame qualquer coisa mais do que a Deus. Deus tem que ser o seu tesouro de grande valor. Deus tem que ser o nosso tesouro de grande valor. Deus tem que ser a nossa pedra preciosa,
a nossa vontade, o nosso ser, tudo que a gente tem, todo o nosso fôlego, toda a nossa esperança, toda a nossa vida tem que estar depositada em Deus, tem que estar sempre firmes no Senhor, não amando qualquer coisa acima do Senhor. Sempre há o remanescente fiel, não estamos sozinhos. Às vezes olhamos à nossa volta e às vezes vemos impiedade de pessoas que são ímpias, que não servem a Deus, e às vezes vemos muitos problemas dentro daqueles que dizem amar a Deus e dizem servir a Deus. E nós, às vezes, achamos que estamos sozinhos, e às vezes pensamos que somos os últimos, os que só sobrou nós, como igual Elias, né? Só sobrou eu. Não, há os 7.000 que não se dobraram diante de Baal. Há o remanescente. Deus, em toda a sua história, sempre reservou o seu remanescente, sempre reservou o seu povo que o honra, que o teme, que o louva o seu nome. Então nós não estamos sozinhos. Há um remanescente, há aqueles que temem a Deus, há aqueles que falam uns com os outros, encorajando uns aos outros, e quando vemos isso, somos também encorajados e damos honra e glória a Deus. E para finalizarmos, aguarde por Cristo e em Cristo. Nossa esperança está na consumação de todas as coisas em Cristo Jesus. A nossa esperança está na volta do nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa esperança não é aqui e agora. A nossa esperança é pelo dia em que Cristo irá voltar, irá julgar os grandes e pequenos, os ricos e os pobres, todos os povos, e nós viveremos juntos com Ele eternamente. Essa é a nossa esperança, esse é o nosso anseio, essa é a nossa vontade de vivermos com Cristo eternamente e louvarmos a Deus eternamente, junto com outros irmãos de toda parte, de toda tribo, língua e nação. Essa é a nossa esperança, isso é o que estamos aguardando. Então estamos aguardando por Cristo, pela força de Cristo. É Ele que nos sustenta, é Ele quem nos guarda, é Ele que não nos deixa cair em tentação, é Ele que não nos deixa nos desviar, não nos deixa desfalecer, não nos deixa desamparado em momento algum. Por mais que as situações talvez não estejam aos nossos olhos, aos olhos humanos, da forma como talvez a gente queria que estivesse, mas nós devemos estar com os nossos olhos em Cristo. Por causa que este realmente é o problema. Quando nós olhamos a nossa volta, a não ser por Cristo, nós começamos a ansiar por coisas que não seja o próprio Cristo. Quando nós tiramos os olhos de Deus, tiramos os olhos da eternidade, nós muito facilmente nos esquecemos de Deus. Por isso, a todo momento, nós temos que lembrar das verdades, das bases do Evangelho, de onde Cristo nos tirou, de como nós somos amados e eleitos por Deus, como vimos aqui no livro de Malaquias, como Deus elegeu esse povo, também nos elegeu e também nos ama com amor incondicional, com amor eterno, da forma que Ele nos diz que nós somos seu tesouro especial e que terá compaixão de nós, como um pai tem compaixão de seu filho. É essa a nossa esperança, é essa a nossa esperança em Cristo e por Cristo. Que Deus possa nos abençoar e nos ajudar a confiar e a nos gloriar e a nos confortar com essa palavra. De confiar realmente que o nosso Deus é um Deus justo, é um Deus santo, é um Deus puro, é um Deus que é o governador e sustentador de todas as coisas, é um Deus que não está alheio às nossas orações, às nossas falas, às nossas obras, é um Deus que, por mais que talvez a gente ache em algum momento que Ele não está nos ouvindo, mas Deus está nos ouvindo. Por meio de Cristo, por meio da obra de Cristo, Deus está nos ouvindo. Deus possa nos ajudar. Vamos a Deus mais uma vez em oração. Deus, Tu és santo, Deus. Tu és justo, Tu és poderoso, Tu és misericordioso, Deus. Ó Deus, não nos deixe, Senhor, viver no nosso pecado sem arrependimento, Senhor Deus. Nos ajude, meu Deus, a sermos contados
junto com aqueles que falavam uns com os outros, e o Senhor os ouvia com atenção e escrevia um memorial diante de Ti, com o nome e as obras de cada um, Pai. Possamos ser contados junto com eles como um tesouro de grande valor, que o Senhor poupará naquele grande e terrível dia, Deus. Aquele grande dia para aqueles que aguardam o Senhor por meio da obra do Teu Filho Jesus Cristo. Oh Deus, nós ansiamos pela volta do Senhor, Deus. Nosso clamor e a nossa louvor e a nossa palavra é Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós vivemos não por vista, Deus, mas por esperança na volta gloriosa do Teu Filho Jesus Cristo. A nossa vida e a nossa esperança é em Ti, Deus. Neste mundo, sabemos que muitas vezes passaremos por privações, provações, mas em todos os momentos o Senhor prometeu estar conosco, Deus, nos guardando, nos protegendo. Continue, Deus, nos abençoando. Não nos deixe, Deus, tirar os nossos olhos de Ti, da Tua obra santificadora e salvadora, feita ali na cruz do Calvário, Deus. Pai, mais uma vez, agradecemos por esse momento, que o Senhor possa estar gravando em nossos corações a Tua palavra, essa oração que fazemos no nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Meus irmãos, que bendita esperança. O Vinícius reiterou